E imagina só, você tá mexendo nos arquivos antigos, sabe? Talvez até empoeirados. E de repente, pá, encontra um pedaço esquecido da identidade da sociedade. Nossa, sim. Algo que ficou ali guardado, escondido por mais de 50 anos. Parece até coisa de filme, né? Mas olha, é a história real que aconteceu lá em Alfredo Wagner, Santa Catarina. Uma história e tanto, realmente. Bem-vindos à nossa análise de hoje. A gente vai mergulhar a fundo na história do resgate do primeiro brasão oficial de Alfredo Wagner. Uma peça criada lá nos anos 70, 1970, e que só agora, bem recentemente, voltou à luz. Incrível pensar nisso, né? Tanto tempo depois. Exato. E toda a nossa conversa aqui, ela parte de uma matéria excelente do jornal Alfredo Wagner Online, que, aliás, trouxe essa descoberta fascinante para o público. Um trabalho jornalístico fundamental nesse caso. Com certeza. O nosso objetivo hoje é desvendar os detalhes dessa redescoberta, tentar decifrar o que cada símbolo naquele brasão antigo queria dizer sobre a cidade naquela época e, claro, entender por que resgatar essa memória é tão importante hoje. Ok, então, vamos desempacotar isso. Vamos lá! E antes da gente entrar de cabeça nessa história, um convite rápido. Para não perder outras análises e descobertas como esta, siga o Mergulho Profundo Jornal Alfredo Wagner Online. É sua conexão direta com essas histórias que importam, sabe? Isso aí! Agora sim, como é que essa relíquia ressurgiu? Quem achou? Então, é uma história que realmente captura a imaginação. O achado foi quase que por acaso, né? Foi o Márcio Corrêa. O presidente da Câmara. Isso, ele mesmo. E além de ser o atual presidente da Câmara de Vereadores de Alfredo Wagner, ele também é estudante de História. O que talvez, explique esse olhar mais atento para os arquivos. Faz sentido. Um olhar treinado. Exato. Ele estava justamente pesquisando documentos históricos lá na própria Câmara quando, de repente, se deparou com esse desenho diferente. E pelo que a matéria descreve, não era uma cópia qualquer, né? Era o original mesmo. Feito naquele papel vegetal. Exatamente. O original em papel vegetal. Aquele papel translúcido, muito usado antigamente para projetos de arquitetura, engenharia. Sei qual é. Bem característico. E claro, depois de tanto tempo, mais de meio século, ele estava bastante apagado, sabe? Quase ilegível em algumas partes. Bem frágil. Imagino. Devia estar delicado. Muito! Foi preciso um processo bem cuidadoso de digitalização e, o mais importante, de restauração digital da imagem, para que os detalhes pudessem ser vistos com clareza de novo. É um trabalho técnico bem minucioso, mas fundamental. Puxa, que trabalho. Dá para imaginar a emoção na hora da descoberta. E depois, claro, a satisfação de ver a imagem recuperada, né? Mas o que me intriga é como um símbolo oficial, instituído por lei e tudo, simplesmente some, desaparece do uso cotidiano por tanto tempo. Olha, essa é uma das partes mais interessantes e que levanta muitas perguntas, né? Essa perda de um documento oficial como esse dentro da própria instituição que deveria cuidar dele. Pois é. Isso diz muito sobre os desafios da gestão de documentos e da preservação da memória institucional, especialmente, talvez, em municípios menores ou em períodos com menos recursos, menos sistematização nos arquivos, sabe? Entendo. Falta de estrutura, talvez? Tudo isso pode levar a essas lacunas. O fato de ter sido encontrado agora é, quase um pequeno milagre arquivístico. Um pequeno milagre. Faz todo sentido. É um lembrete de como a história pode ser frágil, se a gente não cuida dela ativamente, né? E quem foi a mente por trás desse brasão original lá de 1970? Quem criou essa peça? Isso. A matéria do jornal Alfredo Wagner Online nos apresenta Aulíbio Ferreira da Cunha, um cidadão alfredense. Ah, sim. E ele não só teve a habilidade artística para desenhar o brasão, mas também a visão para fundamentar cada escolha. Ele escreveu a justificativa de cada elemento, explicando o porquê de cada símbolo. Que interessante! Ele não só desenhou, mas explicou o conceito. Exatamente. E não foi só uma ideia solta, virou oficial. Foi instituído pela Lei Municipal número 7, de 4 de agosto de 1970, sancionada pelo prefeito da época, o Rogério Pedro Kretzer. E aqui é onde fica bem interessante. Mergulhar nesses símbolos e entender o que eles comunicavam sobre Alfredo Wagner daquela época.
Sem dúvida. A análise heráldica, mesmo a de um brasão municipal, é como ler um retrato da identidade que aquela comunidade escolheu projetar naquele momento, né? É um retrato, boa definição. Começando pela base, um escudo redondo estilo português. A justificativa da lei, como a matéria menciona, diz que a escolha foi para seguir a tradição heráldica da maioria dos municípios catarinenses. Ah, então era para se alinhar com os outros. Isso sugere uma busca por pertencimento, sabe? Por se alinhar a uma identidade regional já estabelecida, o que é muito compreensível para um município relativamente jovem, né? Alfredo Wagner foi emancipado em 1961. Era uma forma de dizer, olha, nós também fazemos parte dessa tradição aqui. Entendi. Uma forma de integração simbólica. E dentro do escudo, como ele era dividido? Tinha partes? Sim, ele é dividido em 4 partes, que a gente chama de quartéis. O primeiro quartel, ali no canto superior esquerdo, mostra um céu azul sobre montanhas verdes. A paisagem local, imagino. Exatamente, uma representação clara da paisagem dominante, a Serra Geral, que define muito a geografia do município. Simboliza a natureza, um ambiente físico onde a comunidade estava inserida. Uma homenagem à beleza natural dali. Legal. E o segundo quartel? Ah, esse é particularmente expressivo do ponto de vista social e econômico da época. Ele mostra 2 agricultores trabalhando, sabe? Em plena labuta na terra. O trabalho no campo. Isso. A justificativa oficial fala em amor ao solo, trabalho agrícola e esperança no futuro. Isso é muito forte, né? Coloca a agricultura não só como atividade econômica, mas como um valor central, uma fonte de identidade e otimismo para a comunidade de 1970. Reflete uma sociedade que se via, fundamentalmente, como agrária. O trabalho na terra como pilar da identidade mesmo. E o terceiro quartel? O que trazia? O terceiro foca em elementos geográficos e de infraestrutura que eram cruciais. Tem uma faixa azul, meio sinuosa, representando o rio Itajaí do Sul. A bacia hidrográfica dele é a espinha dorsal do território, né? Certo, o rio. E abaixo dela, uma faixa marrom, simbolizando as estradas. Pensa só, em 1970, as estradas eram vitais. Não só para o escoamento da produção agrícola, que a gente acabou de ver como era central, mas também para integrar o município, para superar o isolamento. As conexões, né? Rio e estradas. Exato. E o fundo verde desse quartel reforça de novo a conexão com a terra, com a vegetação. Entendi. Rio e estradas, as veias que conectavam e sustentavam a cidade. E para finalizar o escudo, o que tinha em cima? Em cima, no topo, tem uma coroa mural dourada com 3 torres visíveis. Esse é um elemento bem padrão na heráldica municipal brasileira, sabe? Indica o status de cidade, sede de município. É um símbolo de autonomia, de poder local. Ah, a coroa significa isso, interessante. E além desses elementos dentro do escudo, a descrição oficial na lei também fala de uns suportes externos, né? Que adicionam mais camadas de significado. Sim, tem mais coisa por fora. Tem as iniciais W em verde e A em vermelho, representando Alfredo Wagner, claro. Ficam dos lados do escudo. E embaixo, a inscrição Salve 29 de dezembro de 1961, a data da emancipação política. Exato. E essa data era muito recente, em 1970, né? Então era fundamental marcar isso no símbolo maior do município. Era uma conquista fresca ainda. Com certeza. Fazia menos de 10 anos. E essa celebração da emancipação é reforçada por outro elemento externo bem significativo: 2 mãos dadas. Mãos dadas. Sim, simbolizando a confraternização, a união da comunidade, provavelmente remetendo ao esforço coletivo que levou à criação do município poucos anos antes. É um símbolo de coesão social bem forte. União e história recente em destaque, bem marcante. E tinha também um elemento bem específico da economia da época, não tinha? Tinha, sim, um ramo de fumo ao natural. Ah, o fumo. Isso é muito específico e diz muito sobre Alfredo Wagner de 1970. E por fim, envolvendo tudo isso, tem um círculo azul, que a justificativa descreve como representando o horizonte da comunidade. Uma ideia talvez um pouco mais abstrata, né? De futuro, de possibilidades. Um horizonte de possibilidades.
Poético até. E o fascinante aqui é analisar esses elementos todos juntos, sabe? O que eles nos revelam sobre a autoimagem da cidade naquele momento. A proeminência do ramo de fumo, por exemplo, é um marcador temporal fortíssimo. Não deixa dúvidas, né? Nenhuma. Indica, assim, claramente que a fumocultura era a principal atividade econômica e possivelmente a maior fonte de renda e orgulho municipal naquele período. Hoje, claro, a matriz econômica de Alfredo Wagner deve ser bem mais diversificada. Mas o brasão captura essa realidade específica de 1970. É como se fosse uma fotografia econômica da época, mas em forma de símbolo. Precisamente. E essa fotografia vai além da economia, né? A combinação dos agricultores trabalhando, as estradas para o escoamento, o rio como recurso natural, a união comunitária pós-emancipação, tudo isso pinta o quadro de uma comunidade trabalhadora, orgulhosa das suas raízes rurais, muito ciente da sua geografia e focada em construir seu futuro a partir da agricultura e da superação do isolamento. É uma declaração de identidade muito clara para a época. Uma declaração bem completa, de fato. E comparar isso com o brasão atual, por exemplo, poderia ser um exercício bem revelador sobre como a cidade se vê hoje, né? O que mudou, o que permaneceu. Com certeza. E essa clareza toda do símbolo de 1970 torna ainda mais intrigante aquele ponto que a matéria levanta, o mistério do desaparecimento dele. Pois é. A Lei 770 era explícita. Dizia que o uso era obrigatório nos documentos oficiais da Prefeitura, da Câmara. Mas em algum momento, que ninguém sabe dizer quando, ele foi substituído pelo brasão que está em uso hoje. E aparentemente não tem registro oficial dessa transição. Mas como assim? Por que isso teria acontecido? Olha, essa ausência de registro é, em si, um dado histórico interessante, né? Pode ter várias razões. E sem os documentos, a gente só pode especular com base em padrões que são comuns nesses casos. Tipo o quê, por exemplo? Bom, mudanças políticas são uma causa frequente. Uma nova administração pode querer deixar sua marca, inclusive simbolicamente, sabe? Criar um novo símbolo. Transformações econômicas também podem influenciar. Talvez o fumo tenha perdido tanta importância que o símbolo ficou meio anacrônico aos olhos de alguns. Pode ser. O símbolo deixou de representar a realidade. Exato. Ou pode ter havido um redesenho buscando uma modernização estética, algo mais atual. Ou, de forma até mais prosaica, pode ter sido uma mudança gradual, não formalizada, que simplesmente se consolidou pelo uso, enquanto o original era esquecido nos arquivos por falta de uma política de preservação mais ativa. Ou seja, o próprio esquecimento pode ter causas bem variadas, desde decisões políticas até, simples negligência administrativa, talvez. Exatamente. E é por isso que esse resgate é tão significativo. Se a gente conectar isso ao quadro geral, olha, brasões, bandeiras, hinos, eles não são só enfeites burocráticos, né? Não mesmo. São condensadores de significado, como a matéria bem aponta. São expressões visuais da identidade coletiva. Eles carregam a memória, os valores, as lutas, as aspirações de um povo num determinado momento. Redescobrir o primeiro brasão de Alfredo Wagner é como reencontrar um capítulo perdido da autobiografia da cidade. Gostei dessa ideia de capítulo perdido da autobiografia. Permite um olhar mais completo sobre a trajetória do município, né? E a matéria traz uma citação muito boa do Márcio Correia, o descobridor. Ele diz assim: preservar a memória é também fortalecer o sentimento de pertencimento e cidadania. Isso resume perfeitamente a importância, não acha? Com certeza absoluta. Não é só um item de museu. É algo que pode, reavivar conexões. Totalmente. O pertencimento se constrói também sobre o conhecimento e a valorização da história que é compartilhada. Conhecer as origens, os símbolos que representaram a comunidade no passado, ajuda a entender o presente e a fortalecer os laços sociais. É um ato de cidadania resgatar e discutir essa história. Um ato de cidadania. Importante isso.
E aqui é fundamental reconhecer o papel de veículos como o jornal Alfredo Wagner Online. Ao pesquisar, verificar os fatos e publicar essa história, ele atua como um agente crucial na preservação e na difusão da memória local. Faz essa ponte entre gerações e garante que essa redescoberta não fique só restrita aos arquivos ou a poucos especialistas. Verdade. Um trabalho jornalístico que acaba virando ferramenta de resgate histórico e fortalecimento da comunidade. Muito bom isso. Então, pensando em tudo isso que a gente conversou, qual o significado prático hoje para os moradores de Alfredo Wagner dessa redescoberta? Como é que esse símbolo de mais de 50 anos conversa com o presente? Olha, esse diálogo acontece em várias camadas, eu acho. Primeiro, é uma oportunidade de autoconhecimento coletivo. Olhar para esse brasão de 1970 e entender os símbolos dele é entender como os pioneiros, as gerações anteriores, viam a si mesmos e o futuro da cidade. Uma reflexão sobre a própria jornada, né? Exato, permite refletir. O que mudou, o que permaneceu igual, aquela identidade agrária ainda é central hoje? A união comunitária se manifesta da mesma forma? São perguntas que surgem. Abre espaço para um debate sobre a própria identidade atual da cidade, então. Exatamente. Isso levanta uma questão importante. Como é que as comunidades lidam com seus símbolos ao longo do tempo? Eles são atualizados para refletir novas realidades ou são preservados como marcos históricos intocáveis? O que significa o fato de um símbolo oficial ter sido esquecido? Boas perguntas. Reflete um distanciamento da população em relação aos símbolos cívicos? Ou é só a dinâmica natural da história e da administração pública? Essa redescoberta convida a comunidade a se reapropriar dessa parte da sua história, sabe? E a pensar sobre como ela quer ser representada simbolicamente hoje. Talvez até inspire um olhar mais crítico e mais cuidadoso sobre a preservação da memória em geral. É uma provocação muito valiosa, sem dúvida. A história contida num simples desenho acaba forçando a gente a pensar sobre memória, identidade, mudança. E isso nos leva a uma reflexão final, talvez um pouco mais ampla. Pois é, considerando este símbolo perdido e agora reencontrado lá de Alfredo Wagner, que outras histórias, talvez igualmente significativas, podem estar aí adormecidas em arquivos municipais, em gavetas esquecidas, ou mesmo na memória dos mais antigos por todo o Brasil. Nossa, sim. Quantas histórias não devem existir? Exato. E o que a busca ativa por essas narrativas fragmentadas, por esses pedaços de memória, poderia nos revelar sobre como as comunidades se entendiam no passado e como essa percepção acabou moldando o presente que a gente vive hoje. Talvez cada cidade tenha o seu próprio brasão perdido, né? Esperando para ser redescoberto. Uma pergunta poderosa para a gente terminar. Essa busca pelo passado não é só sobre nostalgia, né? É sobre entender quem a gente é hoje. Bom, recapitulando rapidamente nossa conversa, a gente explorou a emocionante redescoberta do primeiro brasão de Alfredo Wagner, lá de 1970. Isso, fruto da pesquisa do Márcio Correia. Exato, nos arquivos da Câmara, analisamos a fundo o rico simbolismo que foi criado pelo Olíbio Ferreira da Cunha, que espelhava a geografia, a forte identidade agrícola da época, com o fumo em destaque, lembra? O valor da união comunitária após a emancipação e as esperanças daquela comunidade. Toda a visão de mundo deles ali representada. Isso. Discutimos também o mistério em torno da sua substituição e principalmente a imensa importância desse resgate para a memória coletiva, para o sentimento de pertencimento e para a compreensão da evolução histórica do município. E destacamos o papel da imprensa local, do jornal Alfredo Wagner Online nesse processo todo. Foi uma ótima conversa. Foi uma imersão fascinante em como um modejeto pode ser uma verdadeira cápsula do tempo. E fica o convite de novo. Para continuar explorando histórias como essa e ter acesso a análises que vão fundo na informação, siga o Mergulho Profundo Jornal Alfredo Wagner Online. Mantenha-se conectado com as histórias que formam a nossa identidade. Vale a pena. E assim a gente conclui nossa conversa de hoje. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.